começar a concluir. Nós provavelmente não conseguiremos concluir, então a gente, no início de setembro, a gente acrescenta alguma coisa, né? Mas, Fernanda, vem aqui para a gente começar a meditar nas Escrituras. Queria que você abrisse Números 11. Nós vamos ler um trecho longo, tá? Números 11, versos 4 a 15. Fernanda vai ler. Vai ler na versão NVI. Ainda está com frio, André? Ainda está com frio. Números 11, verso 4 a 15. E depois, Números 13. Nós vamos ler do verso 26 em diante. Então, Números 11. Alô? Queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou escrever aqui no quadro, vou fazer um outro desenho, tá? E aí depois eu coloco esse desenho amanhã na Ágape. Pode ler, Fernanda. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual e socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Mas, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Até o 12, até o 15. Pronto. A gente tem aqui a primeira parte da história e agora vamos à segunda parte da história, que é Números 13, verso 26. O que aconteceu daqui para cá? De Números 11, a primeira parte da história conta que os israelitas queriam carne, já estavam de saco cheio de maná, vocês vão entender isso, e murmuram, reclamam, Deus fica zangado, e Deus vai dar a carne, mas na hora que Deus vai dar a carne, aí Moisés duvida. Moisés diz: eu não quero mais não quero mais seguir, não quero mais. Então Deus faz uma ação aqui. Aí em Números 12 e Números 13, Deus manda os espias entrarem na terra e olharem a terra. Então 13, verso 26, é a volta dos espias. Então Números 11, eles murmuram, ganham carne, por incrível que pareça, ganham mesmo, Deus dá a carne. Números 13, eles entram na terra e estão voltando, trazendo relatório. Então ela vai ler do verso 26 até Números 14 e 12. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão.
Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com seu rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Queridos, nós vamos meditar em alguns pontos que ficam claros nessa passagem. A passagem, repito, tem a ver com o momento em que eles reclamam da comida, e você, voltando para essa passagem, você vai ver lá em Números 11, eles reclamam, um grupo de estrangeiros reclama e fala: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada a não ser este maná. Observa bem, as pessoas que são escravas, e aqui é onde entra a metáfora, é importantíssimo você compreender. A Bíblia é um livro de narrativas e das narrativas se tira as lições. A Bíblia não é um livro dogmático, daí se tira doutrina. Não, é essencialmente um livro de narrativas. 2 terços da Bíblia são histórias. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então você tem que extrair lições. Aqui é uma metáfora, e nós estamos falando da metáfora que trabalha uma conquista. Ora, nós hoje não vamos, como povo de Deus, conquistar uma terra efetiva. Então isso aqui é uma metáfora de alguma conquista, que não é uma terra física, portanto é uma terra espiritual. Se você me disser que nós temos que conquistar a Canaã, seria a salvação, nós estamos com um problema. Por que não pode ser a salvação? Porque a salvação é conquistada? Não, não é conquistada, é dada. A salvação é doada, ela é oferecida gratuitamente. Então não pode se levar ao êxodo, a literalidade, para dizer que a terra prometida é o céu. Não, o Senhor, ele já nos conferiu a salvação. Só que a jornada espiritual, sim, aí pode ser. Então nós estamos trabalhando aqui, e a primeira coisa que eu queria falar é justamente: os escravos são presos a memórias emocionais. Olha o que Fernanda vai comentar sobre isso, mas olha o que eles dizem. Nós estamos com saudade dos melões e dos alhos porós. Eu queria saber, quem já comeu alho poró aqui? Alguém já comeu? 1, 2, 3, 4, 5, 7 pessoas, 10 pessoas comeram alho poró. É até meio doce, né?
Alho poró, né? O sujeito, tudo bem, ele vai que eu vou acreditar que ele estava com saudade. Não, não acredito, não acredito. Ele estava falando isso, apenas argumento de reclamação. Havia uma memória emocional. Eu gostaria, então ele está preso ao passado. Ele saiu, mas a memória emocional ficou. Interessante é que essa tomada de posse da terra, como o Nilo está falando aqui, que não estamos falando de céu, de salvação, mas de conquista de uma terra. Né? Uma das conquistas que Deus quer, e é o que está acontecendo com o povo, e que não aconteceu com a maioria deles, mas aconteceu com alguns, por exemplo, aconteceu com Josué e com Caleb, e com alguns deles, é a conquista da nossa mente. Né? Tem um livro até da Joyce Meyer que ela fala sobre o campo de batalha da mente, que é o maior campo de batalha, onde acontecem as maiores batalhas, é na nossa mente. Então, os pensamentos antigos, as memórias antigas, as recordações antigas, estão todas aqui. Não é o fato da gente ter nascido de novo que instantaneamente a minha mente foi transformada e agora eu penso exatamente como Deus pensa. Isso não é verdade na história de ninguém. A gente tem que conquistar pouco a pouco a nossa mente. E foi o que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Com sinais, com prodígios, com maravilhas, cuidando, demonstrando poder para que eles crescem, para que eles abandonassem a velha vida, que eles desejassem a libertação, vissem que era escravo e que ele trouxe libertação e queria levá-los para uma terra de fartura. Mas o povo, com a mentalidade escravizada, todo o tempo queria retornar. E as recordações do passado. E como eles falaram aqui, gente, eles eram escravos. Além de escravos, a opressão cada vez aumentava mais. Como é que eles chegam e dizem assim, lembrávamos dos melões que comíamos de graça? Ah, não é real. Ficou a lembrança daquele prazer, mas não é real. Eles pagavam um preço muito alto para se alimentar daquelas coisas. Né? E só contando uma experiência pessoal, né? Quando nasci de novo, né? Da minha experiência com o Senhor, na minha entrega a Deus, foi quando eu percebi, eu só fui perceber, conhecer os meus pensamentos depois que eu conheci o Senhor. E comecei a ler a Bíblia, foi que comecei a dar conta do que habitava na minha mente. Aí comecei a ver como eram maus e negativos os meus pensamentos. Era todo o tempo pensando mal acerca de mim. Mas eu me machucava muito o tempo todo. E eu só fui perceber isso depois de um tempo andando com o Senhor. Eu disse, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu preciso de outro pensamento. Isso aqui não é o que Deus diz que eu sou. E, gente, eu comecei uma batalha na minha mente. Sabe, olha, isso foi na minha época de nova convertida. Sabe, eu acho que eu já contei aqui para vocês que eu fiz assim, eu tenho que lavar a minha mente para que a palavra de Deus habite. E eu disse, de que maneira eu posso fazer com que essa palavra habite dentro de mim? Eu disse, eu vou decorar o Evangelho de João. Sabe, todo o tempo, isso foi na época de faculdade, eu andava escrevendo o Evangelho de João. E, gente, eu decorei João, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 e 17. Eu decorei 9 capítulos. E era assim, ó, versículo 1, 2, 3, depois no dia seguinte, 1, 2, 3, 4, no outro dia, 1, 2, 3, 4, 5, no outro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no outro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E isso eu tinha que repetir todo o tempo. Então, eu não deixei mais a minha mente vagar, porque se eu deixasse, ia acontecer isso, ó, que acontecia com o povo de Israel. As lembranças, o passado puxando para trás e me derrotando. E foi isso que aconteceu com o povo. As lembranças, as memórias que puxavam eles e os derrotaram no deserto. É interessante, então, para a gente finalizar esse primeiro ponto, presos a memórias emocionais. Irmãos, quando a gente vai para o encontro, aí que eu digo assim, você tem que fazer o encontro. Claro, quase todo mundo aqui já fez o encontro, já passou pelo encontro, mas, não, eu vou de novo. Claro, pode ir de novo e deve ir de novo. Existem coisas que você tem que analisar. Se você lembra muito de coisas do seu passado, você está preso como escravo. Porque o que acontece com a prisão do passado? Você não anda para frente.
Quem está preso no passado não anda para frente, ou para frente ou para trás, não tem jeito. Então, quem está olhando todo o tempo para trás, imagina o camarada dirigir, olha no retrovisor. Ninguém faz isso. Ele olha de relance no retrovisor e segue em frente. Mas isso acontece com muita gente que lembra de uma ferida, lembra do primeiro casamento, lembra de não sei o quê, lembra do aborto, lembra e aquelas lembranças amarguram, e você, quando você vai se aproximar de uma situação parecida, aí lembra aquele negócio que aconteceu com você, uma briga que você teve, lembra da briga. Isso significa o quê? Que esta mentalidade, a mentalidade escrava, ela vai lhe pegar lá na próxima esquina. Ela vai lhe pegar, você precisa se livrar disso, é claro, que a gente tem que falar um pouquinho depois como se livrar. A emoção daqueles filhos da promessa, no 13:30, lá, eles dizem assim, vamos subir, vamos conquistar a terra. Quer dizer, o cara que está com a mentalidade escrava, ele não pensa em conquistar, ele pensa em resolver o problema, ele pensa em comer, ele pensa em se suprir. Então, ele não pensa em algo a conquistar. E, irmãos, e essa conquista aqui, ela é uma conquista possível para todo mundo aqui. Você pode conquistar uma sanidade pessoal, uma capacidade de você ler. Por exemplo, tem gente que não gosta de ler. Não, eu nunca fui acostumado a ler. Aí o que vai acontecer? Você começa a ler, diz, rapaz, eu vou ler um livro por mês. Eu vou ler um livro por mês. Meu Deus do céu, que desafio, nem um por ano, eu não consigo. Como é que eu vou ler um por mês? Aí você começa a conquistar o poder de concentração, a gente adquire, você começa a ler. Aí você aí se distrai, aí começa de novo na mesma página, aí volta, começa de novo. Quer dizer, você não conquistou o cérebro, não conquistou o casamento, não conquistou as finanças, não conquistou nada. Quer dizer, tudo aquilo que Deus te deu, você está aqui esperando só o quê? As memórias, ter prazeres. Eu quero um melão, eu quero um alho poró, eu quero comer um bife de chouriço, eu quero comer uma picanha. Quer dizer, só os prazeres. Isso aqui não é vida. O escravo só quer prazeres. Aquela pessoa que é livre, ele quer conquistar tudo que Deus prometeu. A segunda coisa que eu coloquei aqui, reclamam da provisão. Eles reclamaram do maná. O texto bíblico fala assim, só tem esse maná. Diz assim mesmo eles falaram. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Irmãos, conheço muita gente que esquece aquilo que Deus fez ontem. Parece que o que Deus fez ontem não vale mais para o dia de hoje. Deveria você receber aquilo que Deus fez por você, de tal modo que aquilo estruturou sua fé, e você é grato, e você está sempre tranquilo, porque se Deus fez ontem, vai fazer hoje. Como disse o Vene. Vene não falou isso aqui agora? Então, mas não vou ligar, não. Agora, eu que conheço ele um bocadinho, e já vi muitas histórias dele, irmãos, não são poucas histórias, não são muitas histórias. A história do carro, da compra do carro. Que negócio impressionante. Rapaz, faça assim. Rapaz, e eu me lembro que ele não foi. Ele não foi, a primeira vez não foi assim? Ele não foi no banco. Eu digo, vá lá no banco, faça isso e isso. Ele não foi. Passou, acho que 7 meses, ele foi no banco. Foi 7 meses? Mais ou menos 7 meses ele foi e fez o que eu tinha dito 7 meses atrás e aconteceu. Quer dizer, aí você, como é que pode? Não, jogou fora 7 meses, problema é teu. Né? Mas entenda, mas aí ele pegou aquela fé, depois dos 7 meses, e depois do não sei o quê, e hoje ele abre a boca e fala assim, irmão, não adianta esquentar não, porque Deus... então, graças a Deus que já pulou para a gratidão. Na gratidão, ele então tem uma fé que lembra do milagre de ontem. Então, é essa a diferença. O escravo está sempre, meu Deus, está sempre com a língua do lado de fora. Como se aquele Deus que agiu ontem não fosse agir hoje. Meu Deus do céu, né? Esse querem o prazer, né? Aquela coisa do agora, do imediato, e sem pensar no futuro. Né? Quando Moisés, em Hebreus, olha o que fala sobre Moisés, né? Diz assim, Hebreus 11:25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Enquanto o povo só estava ali preso no que era visível, no prazer, no imediato, Moisés estava com o olho em outro lugar, né? Ele via o invisível. E ele desprezou os prazeres momentâneos por conta de uma recompensa maior, enquanto que o povo queria retornar para o Egito por conta dos prazeres, das memórias do passado.
Terceiro ponto aqui que eu coloquei, ó, eles enxergam os gigantes. Você viu lá no fechamento, se você quiser pegar o verso, capítulo 13, ele disse assim, lá no verso dia 27, entramos na terra, tal. 28, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac. Aí, o que são os descendentes de Enac? São aqueles caras grandes, né? Tipo assim, Golias. Então, eles viram gigantes. Isso aqui, irmãos, deixa eu falar, isso aqui eu vou colocar aqui uma palavrinha. Olha, uma palavrinha aqui, ó. Eles projetam inimigos. Presta atenção. Não, projeto inimigo não. Projeta os seus medos. Vou botar assim. Seus monstros. Mas botar seus medos. Aí eu amplio melhor. Projetam seus medos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. As pessoas que não tiveram, que ainda vivem com a mentalidade de escravo, quando eles veem acontecer alguma coisa, ou veem alguma oposição, eles enxergam um gigante naquela oportunidade, naquela situação, né? Por que eles enxergam um grande homem diante de você? Engraçado que Davi olhou aquele gigante e ele falou, quem é esse incircunciso para que afronta o Deus vivo? Ele olhou aquele gigante, nem olhou o tamanho dele. Ele olhou a afronta daquele camarada, ele não olhou o tamanho. Ele nem ligou para o tamanho, mas o pessoal só via o tamanho. Por que eles viam o tamanho de Golias? Porque eles se viam pequenos. Toda vez que vê um problema, ele se compara com o problema. Isso acontece, irmãos, com um casamento, por exemplo. A pessoa teve vários probleminhas no casamento, várias dificuldades. Aí, quando vê uma situação, ele projeta uma separação. Ele imagina uma briga, ele imagina uma crise. Ele mesmo vê aquela coisa que ele tem medo. Quando a pessoa tem medo de algo e não está resolvido, ele enxerga do lado de fora aquilo que ele tem do lado de dentro. Eu vou pedir para a Fernanda explicar, eu não pedi para ela explicar antes. Ela vai explicar aqui ao vivo agora o que é uma projeção. Uma projeção, psiquicamente, o que é uma projeção. Ela vai tentar explicar aqui em síntese o que é isso. Né? Eu projeto meus medos naquele homem. O homem, que altura é? Não interessa, 2,10 metros. Mas eu enxerguei, ele é gigante. Por que eu projetei nele o meu medo interior? Explica mais ou menos o que é isso aí. É como alguém já disse assim, nós não enxergamos o que vemos. Nós enxergamos o que somos. Entenderam? Nós não enxergamos o que vemos. Nós enxergamos o que somos. E você viu que aqui tem um exemplo disso. Nós nos víamos aos olhos deles como gafanhotos. Não, eles se viam como gafanhotos e estava dizendo que eles é que estavam os enxergando como gafanhoto. Deu para entender? Então, ele estava projetando naqueles homens grandes, naqueles gigantes, os medos deles. Nenhum deles disse para aqueles 10 espias, vocês parecem gafanhotos. Nenhum deles chegou para dizer isso. Eles que se viam como gafanhotos, ficou dizendo que eles os enxergavam como gafanhoto. Na verdade, uma projeção do seu medo. Pessoas que têm medo, por exemplo, pessoas que foram, talvez, numa infância muito... não houve segurança, houve um ambiente de muita desconfiança, e se torna uma pessoa desconfiada. Não confia, não acredita em ninguém. Então, ele chega num ambiente assim, o que é que ele diz? Ninguém aqui é confiável. Espera aí. Na verdade, não é isso. Ele está projetando o medo dele, porque ele tem medo de desconfiança, ele olha para o outro e vê a desconfiança no outro. Ele não vê o que ele enxerga, ele vê o que ele é. Aqui tem muita... as pessoas não são confiáveis, né? Eu não acredito em... Tudo hipócrita. Está projetando medos, projeção de medos. Deixa eu pegar esse caso que ela citou. Aqui tem muito hipócrita. Quando a pessoa chega aqui no meio da igreja e critica a igreja, aqui tem muito hipócrita. O que ela está dizendo? Você poderia imaginar de imediato dizendo, a hipócrita é ela.
É tanto que acho que é John Piper que fala assim, ou é John MacArthur que diz assim, se alguém argumentar com você e disser assim, eu não vou para a igreja porque tem muito hipócrita, responda para ele assim, mas cabe mais um. Cabe mais um. Né? John MacArthur manda você responder assim, mas eu nem vou por esse caminho, nós estamos explicando. Então, para você entender, que o cara fala, só tem hipócrita, o que é que isso significa? Aqui dentro dele existe um homem mascarado. Então, ele é uma pessoa mascarada por medo, porque não confia, porque algum motivo ele é mascarado. Então, ele vê todo mundo e diz, sou hipócrita, mas ele, na verdade, aqui dentro dele tem um ser mascarado e vê máscara em todo mundo. Ele está vendo o que ele é, e não o que ele está vendo, o que ele está enxergando, ele está vendo o que ele é. Isso é projeção. Vê o que nós somos. Outro exemplo, você já deve ter ouvido aqui, alguém aqui, talvez aqui na videira, falar assim, a igreja é tudo igual, lá não tem amor. Você já viu alguém falar isso, né? Não tem amor, falta amor. O que é quando uma pessoa diz falta amor? Ela está projetando o amor que ela não dá. Ela nunca dá amor, então ela vê que os outros não dão. Ela vê o outro. É sempre assim, projeção. A ausência do amor no coração dela faz ela ver a ausência fora. Ela está projetando a ausência de amor dentro dela. Ela está vendo o que ela é. Isso é projeção. Ver o que nós somos e não o que de fato nós estamos vendo. Isso parece psicológico, querido, mas seria psicológico apenas se não tivesse exatamente um texto assim. Eles olharam os homens, nunca tinham visto na vida, e disseram o que eles pensam sobre mim. Veja só. Irmãos, existem várias coisas para você aprender nessa lição. Primeiro, nunca se preocupe com a opinião dos outros. Presta atenção. Nunca se preocupe com a opinião dos outros. Porque a opinião dos outros, não existe pesquisa de opinião dos outros. Você já ouviu alguma pesquisa de opinião dos outros? Nunca se preocupe. Você tem que se basear, mas é nunca mesmo. Você tem que se basear em algum fundamento. Imagine, eu vou pregar aqui, eu estou pregando eu e Fernando. O que significa eu e Fernanda pregarmos? Eu não estou nem aí o que significa para A ou B ou C. Eu vou pregar com ela. Não estou preocupado se alguém vai achar isso que eu não estou pregando bem. Não importa. Agora eu vou contar uma experiência pessoal. Eu conto experiência pessoal, o cara fala, rapaz, você está se expondo. Mas o outro vai pensar, que cara corajoso. O outro vai pensar, rapaz, eu não sabia que ele era assim, não. Que cara... Cada um vai pensar um negócio. Alguém vai fazer pesquisa de opinião ali? Ninguém faz pesquisa de opinião ali. Agora, a pessoa insegura, ela vai falar. Aí ela, o que será que eles vão falar? Meus irmãos, eu queria dizer... Aí ele está olhando aqui, porque, né? É um privilégio muito grande estar falando para vocês. Ele está assim, ganhando segurança para ver se diz ou não diz. Aí depois que ele tem uma certa segurança, Deus tem feito coisas grandes em minha vida, eu tenho passado por cada situação, irmão, mas é isso mesmo, amém. Não disse nada. A pessoa subiu para não dizer nada e realmente não disse nada. Por que que ela diz nada? Porque ela não tem uma firmeza do que vai dizer baseado em algo que ela crê. Então ela não tem, ela vai... Quando ela sente o microfone que ela vê insegurar, todo o fundamento dela foi por água abaixo. Então, para você ver que a projeção ela é perigosa, porque ela pega você de calça curta. Você, não, vamos tomar terra, beleza, aleluia, vamos lá em nome de Deus. O que é isso? Ela trai você, porque você não está curado e você... Os monstrengão daquele, mas me mata, aí faz aquele escândalo todo e perdeu a terra. Então, não pense que é uma coisa simples, não. Promoção. Alguém chega para você, tenho gostado muito do seu trabalho, viu, Fábio? E eu quero colocar você como chefe aqui de... Aí ele, eu? Não, tem outro Fábio aqui, Zé. Aí ele, não, mas eu não sou digno. Aí começa aquela confusão. Percebe? Mas é o medo. Aí remonta todo o Egito dentro dele. Isso vale para Fábio. A maioria de nós, se não tivermos curados, os monstros do Egito todinhos vêm à tona. E você, em vez de crer no Deus que está dando uma promoção, você tem um medo de assumir a promoção. Em vez de crer no Deus que abriu a porta, você acha que foi o diabo que está querendo lhe tirar da igreja. E aí vai. É terrível, irmão. Por isso a importância do autoconhecimento. A gente precisa aprofundar. À medida que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, a gente vai aprofundando também o conhecimento de si.
para que não fique ocorrendo essas projeções, enxergando monstros fora, quando, na verdade, os monstros estão dentro. Eles que precisam ser exterminados dentro de nós. E eu queria falar um pouquinho sobre o que foi que aqueles homens disseram. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, no verso 30, que eu faço questão que você abra no verso 30. Olha o que Caleb vai dizer, 13:30. 13:30. Caleb vai dizer, e depois é Josué que vai dizer no 14, tá? 13:30. Está escrito assim: então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. 14, verso 6. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, verso 7, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A processão deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Falar isso para eu falar para vocês que já tem muito tempo do discipulado é bonito. Mas falar para escravo, foram 10 pragas, irmão. Deus enviou 10 pragas, os caras saíram ricos do Egito. Quando chegaram na beira do Mar Vermelho, murmuraram, mas Deus abriu o Mar Vermelho. Se não bastasse, do lado de lá, quando eles estavam olhando, o Mar Vermelho fechou e os egípcios todos morreram. Depois andaram um pouquinho, quando chegaram em Massá e Meribá, a pedra deu água. Andaram mais um pouquinho, aí o Senhor dá o maná. E outra coisa, viu? Eles estavam andando, tinha uma nuvem por cima, um boné. Deus botou um boné na cabeça deles. Quer dizer, aquele desertão e uma nuvem por cima. Quando chegava de noite, não precisava nem acender nada. Uma coluna de fogo assim, iluminava todo o arraial. Já pensou o que é isso? Quer dizer, um negócio perfeito. Meu Deus, que negócio lindo é esse? Uma coluna de fogo, rapaz. O sujeito acostuma. Tem aquele milagre no céu, mas acostuma. Aí depois vem codornizes. Quer dizer, com tanto milagre, o cara foi dizer, não, a gente não vai tomar terra, eu estou com medo. Então, eu falar para vocês aqui, acerca de crer em Deus, é uma coisa, mas falar para escravo... Então, preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar. Se quando vem uma adversidade para você, preste atenção no que eu vou dizer. Quando vem uma tribulação, uma má notícia, um aperto, uma adversidade, uma situação conflituosa, o medo toma conta e paralisa você, quero lhe dizer que você ainda é escravo. Você não é filho. Ah, não, você está entendendo, na mente, você já é filho de Deus, sei, mas estou falando que você é um escravo, você está preso, porque os camaradas, eles enxergam o problema, não, vamos tomar, e o que a gente tem que matar, é 30 que tem que matar, mata 30, você tem que matar 300 mil, mata 300, nós vamos vencer, porque o Deus que nos tirou vai completar a boa obra, há uma segurança, essa segurança, ela tem que vir para o lado emocional, para que você não fique com a segurança racional apenas, mas emocional, eu tenho certeza que o Senhor que fez a obra, Ele vai completar. Essa é a jogada, essa é a pegada. E a diferença da visão dos 10 para a visão dos 2. Né? Os 10 disseram assim, nós vimos gigantes e eles vão nos devorar. Os 2 disseram, nós vamos devorá-los como pão. Vamos devorá-los, comê-los. Né, como pão. Você vê a diferença está na mentalidade. Eles tiveram a mesma imagem, mesmo cenário diante dos 12, foi o mesmo cenário. 10 disseram, vão nos devorar, 2 disseram, nós vamos devorá-los. Né, você vê que é uma questão de mentalidade. Eu estava lendo agora, recente, uma historinha verdadeira, historinha porque é pequena, mas uma história real, de um urso que foi capturado desde filhote e foi criado dentro de uma jaula. Esse urso cresceu e era urso de circo. E esse urso, ele vivia dando... Claro, ele se tornou um urso grande, e ele vivia dentro daquela jaula, e as pessoas iam assistir ele no circo, ele andava 3 metros para frente e andava para trás 3 metros. Todo mundo achava engraçado. Ele vivia assim, andando 3 metros para frente e recuava 3 metros para trás, 3 metros para frente. Pronto, esse urso ficou velho e foram soltar esse urso, né, numa reserva,
E primeiro, quando abriram a jaula, o urso não. Eles esperavam que o urso fosse sair correndo. Ficaram morrendo de medo, abriram a jaula, mas o urso não saiu. Continuou dentro daquela jaula. Cutucaram, empurraram, fizeram acontecer, tiraram o urso de dentro daquela jaula. E o urso, até morrer, ele ficou naquela reserva, andando 3 metros para frente, 3 metros para trás. Porque na mente dele, ele ainda estava dentro de uma jaula, ainda era um escravizado. Para a gente ver que as nossas... Não é somente o urso que isso acontece. As nossas cadeias são mentais. São mentais que a gente precisa de uma libertação do Senhor. Existe uma história real também de um camarada chamado Theodore... O nome é Theodore... Dalrymple. Theodore Dalrymple. Dalrymple conta uma história de que fizeram um experimento, mas um experimento real, um experimento com gente. Acho que na Inglaterra, eles pegaram uma prisão e abriram aquela prisão. Abriram a prisão e disseram aos presos: vocês podem ir embora. Para quem sabe o que eu estou falando, mais ou menos daquele filme Um Sonho de Liberdade, daquele Morgan Freeman e o outro camarada, aquele ator muito maravilhoso. Legal, muito bom filme. Hein? Jack Nicholson? Não, é um... Não, é... Já eu lembro. Pois bem, aí eles abriram as prisões e disseram aos presos: vocês estão livres, vocês podem ir embora. Aí, uma parte daqueles presos, igual ao Sonho da Liberdade, saiu. E depois chegou lá de fora, assim, olharam tudo assim, falaram: bem estranho isso aqui, onde é que a gente vai dormir de noite? Aí, rapaz, vamos ficar aqui, que pelo menos aqui a gente tem comida, pelo menos aqui a gente sabe o nosso território. A prisão agora estava aberta e aqueles presos não conseguiram sair. No filme Um Sonho de Liberdade, fantástico filme, acontece do Morgan Freeman sair, e aí ele vai trabalhar, depois de ter cumprido o prazo dele, e ele entra num quarto de hotel, em que todos os prisioneiros, quando saíam da prisão, iam para aquele quarto de hotel, porque de algum modo tinha um convênio com a prisão, não sei. E quando ele entrou ali, ele olhou assim no guarda-roupa e tinha, acho que 4 ou 5 marcas, tipo aquelas coisas que o cara marca assim, né? Riscando na madeira. Eram 4 pessoas que já tinham se matado naquele quarto. 4 ou 5 pessoas. O prisioneiro sai, começa a ser tratado como prisioneiro, como ex-prisioneiro, entra naquele quarto, faz um risco na parede e se enforca. Está lá o filme. Porque ele não sabe o que é liberdade. Ele só sabe o que é a vida de prisão. E ele estava livre. Ele estava solto. O que eu vou fazer com a minha vida? Ele não sabia viver livre e preferia se matar. Era muito forte, muito forte. É forte demais isso aí. O Dalrymple, ele é um dos camaradas, ele escreve um livro chamado Vida na Sarjeta. O Dalrymple é um dos caras, um dos céticos mais importantes do nosso tempo. É muito forte. E isso que eu estou falando aqui, isso vale para a forma como nós recebemos o casamento dos nossos pais, a forma como administramos finanças. É assim que funciona. Quer ver? Muitos que estão aqui gastam, porque quando recebe o dinheiro, a primeira coisa que pensam quando recebe o dinheiro, por falta de educação financeira, mas sobretudo pela mentalidade de escravo, quando recebe o dinheiro, a primeira coisa que pensam é em obter um prazer. Vamos num restaurante e a gente... É sempre assim: nós vamos comer uma picanha que eu nunca me dei o direito de ser feliz. Ainda vai usar uma frase boa assim. Aí ele vai lá e pega aquela picanha gorda, ou então vai logo no Boi Preto. Eu vou no Boi Preto. Chega lá, R$130 o rodízio, aí você fica, come lá. Quando você está na metade do rodízio, você lembra que é 130, você fala: lá vem a tristeza, da metade do rodízio para o fim, né? Eu digo: mamãe, você se deu aquele prazer, porque é mentalidade de escravo. Ele vive do prazerzinho. Aquele mini prazer é uma espécie de cocaína para uma vida sofrida. Vida sofrida? Não entendi. Um servo de Deus tem vida sofrida? Não, o escravo tem. Então é servo de Deus, mas é escravo na mente, na mentalidade, ele vive preso. Por essa razão, em 14, verso 2 e 3, eles murmuram. Aí o povo reclama. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você pode não gostar muito do que eu vou dizer agora, mas eu tenho que dizer a você.
Você precisa passar por apertos. Você precisa passar. Você tem que passar por fartura e por faltura. Tem que passar. Para ser testada o tamanho da sua língua. Vou fazer um teste com a língua? Deixa o banco bloquear o dinheiro. O banco bloqueou por quê? Não, porque apareceu um débito em conta lá do seguro que você não autorizou, que não sei da sua. Pum, bloqueou. Você ficou sem dinheiro. Você faz o quê? Oh Deus, e agora? Mas aquele Deus e agora não é um Deus de fé, não é uma coisa de fé. Mas tem que passar. Para o Espírito Santo chegar e falar assim, meu filho, tua confiança está em quê mesmo? Isso é uma lição. A segunda, interessante, estava tudo bem quando tinha. Por que não está tudo mal quando não tem? Outra coisa, você está se comparando. Irmãos, tem muita gente que se compara. Roupa. Eu já vi gente dizer, não vou para casamento porque eu não tenho roupa. E está pelado, né? Está aqui na igreja pelado. Porque só pode estar pelado. Não, eu não vou porque eu não tenho roupa. Não, é verdade. Ele não sabe viver o que ele é. Ele quer viver o que o outro é. Ele não quer viver o que ele é. Não, eu só tenho essa roupa, eu vou com essa roupa. Mas e o que o outro vai pensar? Está vendo aí, ó? O que o outro vai pensar? Escravo. Percebe? Você não está feliz com suas roupas. Então você, em sua casa, não é feliz com o seu guarda-roupa. Porque quer ter a roupa que o outro pensa que... vai plantar batata, irmão. Você não sabe qual é a roupa que está na cabeça do cara? Percebe a história? Então, irmãos, a gente não pode viver num redemoinho, irmão. Isso é redemoinho que a gente mesmo vive, murmuração. Aquela pessoa que conquista, ele confessa a sua fé. Aí uma coisa boa. Temos um camarada que luta, que batalha aqui, que enfrenta, que é Lucas. O que Lucas está fazendo por nós? Deus pegou. Irmãos, você está duvidando? Eu vou falar um negócio aqui, pode não ser verdade, mas pode ser verdade. Deus falou assim, eu vou ensinar fé para essa igreja, vou escolher um cara aqui, para dar uma moídazinha aqui agora. Aí, candidatos! Aí o Senhor Todo-Poderoso fala, eu disse candidatos! Oh, Jesus, está todo mundo distraído nessa hora com os celulares. Aí o Senhor fala, eu escolherei um candidato para ensinar. Porque, irmãos, é assim. Deus escolhe um para amassar. Por que Deus pode amassar Lucas? Que Deus confia em Lucas. Ele confia em você, viu? Para te botar no aperto. Ele confia em você. Ele pode confiar em você? Quem falou essas frases não fui eu não, viu? Essa frase é de um camarada chamado Tommy Tenney. Ele disse assim, Deus pode confiar a você uma desgraça? Falando do livro de Ruth, do livro de Esther. Uma desgraça se avizinhava e Esther era o canal de transformação e de livramento. Deus pode confiar uma desgraça a você? Aí Deus confia a Lucas uma dificuldade e ele confessa a fé. Aí você do lado de cá fala, Senhor, eu não estou passando por tribulação. Aí você aprende a fé. Olhando para ele. Percebe como Deus está trabalhando? É uma ciência isso aí. Mas é uma ciência dura. Mais dura para ele. Mas a recompensa, pode ter certeza que vem para ele, mas tranquilamente vem. Porque ele foi fiel. Mas entenda a jogada. A jogada é porque tem gente que não consegue confiar. Ao contrário, vai murmurar. Pode continuar, Fernanda. E as mentalidades livres? Ainda conversamos sobre mentalidade de escravo? Só vou colocar um ponto aqui. Só um detalhezinho ainda sobre a mentalidade de escravo. Eu estava conversando e lembrando que todos nós estudamos a escravidão no Brasil. Todo mundo sabe o que é escravidão. E interessante é que escravos homens foram trazidos, né, de outros países, de alguns países da África, foram escravizados aqui. Muitos nasceram, crianças que nasceram na escravidão, que nem sabia que existia uma outra vida, que não sei quantos anos durou a escravidão aqui no Brasil. Então, foram gerações que foram nascendo de filhos de escravos e que eram escravos porque eram filhos de escravos e não tinha outra opção a não ser aquela vida, não conheciam outra vida e eram escravos. E foi preciso uma intervenção de fora para que houvesse uma libertação desses escravos. Houveram algumas rebeliões, né? A gente sabe das histórias dos quilombos, onde os escravos rebeldes fugiam e formavam aqueles quilombos,
Mas não foram os quilombos que libertou os escravos. Não foram os escravos revoltados que se libertaram. Teve que haver uma ação externa para que acontecesse uma libertação. Veio a princesa Isabel, assinou a lei da abolição da escravatura. Primeiro, lei do sexagenário, né? A partir de 60 anos já está livre. A lei do ventre livre. A partir de hoje, que as crianças que nascem são livres. E depois veio a libertação. Só que, será que os escravos, na sua mente, foram libertos somente porque a princesa Isabel assinou um decreto, uma abolição da escravatura? O que vocês acham? Não, porque até hoje a gente sente ainda as consequências, as sequelas da escravidão no Brasil. Até hoje a gente carrega sequela da escravidão. Agora, imagine se hoje a gente a carrega, imagina naquele tempo. Muitos continuaram escravos, livres, mas continuaram como vidas de escravos, porque não sabiam, primeiro não sabiam que eram livres, e outros porque não sabiam ter outra vida. Né? Eu quero concluir com esse ponto aqui e ministrar um pouquinho para a gente concluir a oração. Os escravos atacam o plano de Deus. O Senhor, os escravos lá em 14:10, eu leio aqui para vocês. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas. Eles disseram, não, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Então eles definiram que Deus estava com o plano errado. E quando chega cá na frente, eu não li esse texto, tá? Mas quando chega cá na frente, eu acho que o verso de número 40. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar em que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Agora eles falaram, não, a gente pecou, a gente agora vai montar um grupo de guerra, e a gente vai subir, e a gente vai resolver o problema, porque a gente vai conquistar a terra. Moisés falou, agora já era. Agora já era. Já começou como é que eu diria? A salmoura de Deus. Vocês vão tudo morrer. Todos os maiores de 18 anos vão morrer, todos. Vocês não tem mais solução. Não, a gente não se preocupe, não. Pum, foram lá e perderam a guerra. Ou seja, eles atacaram o plano de Deus e não acataram. Atacaram e não acataram o plano de Deus. Essa realidade que eu coloquei aqui, e evidentemente que quem aceitou o plano de Deus foi Josué e Caleb, e Josué e Caleb entraram. Os dois entraram na terra. Os outros não entraram. Então você vê que essa realidade aqui, agora eu quero falar para você. Deus, Ele já determinou, queridos, para nós, todos os recursos desse lado daqui. Por isso que eu escrevi aqui em azul, aqui em preto. É diferente. Todos os recursos possíveis e imagináveis que você imaginar, queridos, já estão determinados para a sua vida. Se você tem dúvida, eu cito de cabeça um texto bíblico em 2 Pedro 1, verso 3 e 4. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, por meio das suas grandíssimas e preciosas promessas, para que, por estas promessas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. O texto diz, visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Está lá escrito. Tudo. Ele nos deu tudo. Não tem absolutamente nenhum recurso que você precise para você viver que Deus já lhe deu. Por exemplo, você fala, mas Deus não me deu dinheiro. Deus não vai lhe dar dinheiro. Fique logo sabendo disso. Deus não dá dinheiro a ninguém. Eu só conheço um testemunho na minha vida. E olha que eu conheço missionário, meu irmão. Só conheço um testemunho na minha vida que Deus deu dinheiro para uma pessoa. O nome se chama Djalma Paiva de Santana. Ele estava em Buenos Aires, um dia de noite, ele morava numa Kombi, era missionário naquela região superior, lá no norte da Argentina, Córdoba. Aí ele foi para Buenos Aires, não tinha onde dormir, estava numa Kombi, e ele falou, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou sobreviver? Quando ele acordou de manhã, dentro da Kombi dele tinha um monte de notas de dólar, de $10, $5, tudo lá, o dinheiro dentro da Kombi. Até hoje, irmãos, eu acredito nele porque eu conheço o cara, né? Mas, assim, sabe aquele negócio? Contou, eu falei, estava cheio do pileque aí, que é para contar um negócio dele. Claro que não, né? Na minha cabeça, eu estou falando assim, né? O que eu pensei, falei, é doido, duvido que isso aconteceu. Mas ele
Eu conheço a história dele. Ele já teve mais de 30 malárias. O camarada é impressionante. A verdade, isso é verdade. Mas só um caso. Deus não dá dinheiro para ninguém. Aí você fala, eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro. Você precisa de uma mentalidade. Um exemplo de Jonatas. Jonatas está aqui, nosso discípulo. Né? Ele precisava de dinheiro. Precisava de uma mentalidade. Ele disse, antes de começar, na hora que começou a jornada de Jonatas, ele estava aqui do lado, nessa casinha aqui do lado. Né? Aí, um dia, eu estava aqui, eu falei, eu vou embora para São Paulo, porque eu vou entrar em São Paulo e só vou voltar de lá milionário. Palavras dele. Eu falei, fica aí. Eu vou aí agora, me espere. Ele ia viajar no outro dia e não ia voltar mais. Sem previsão de volta. Eu falei, fique aí, porque eu sempre era ministrando, desde sempre. Morou lá em casa e tal. Aí peguei o carro correndo, vim aqui, era 18h30, numa quarta-feira. Aí eu entrei aqui nessa salinha, ele separou de todo mundo, veio aqui, sentou aqui. Eu falei, filho, presta atenção que eu vou lhe falar. Aí foi aquela palavra de autoridade. Eu falei, presta atenção. Aí ele olhou para mim. Ele é elétrico, né? Jonatas é elétrico. Presta atenção. Jonas foi levado por Deus. Ele não escolheu entrar no ventre da baleia. Ele escolheu desobedecer. E a baleia foi quem engoliu. Era para escolher o plano de Deus. Mas lembre-se de uma coisa. Jonatas sabia quem ele era. Jonatas, filho de Amitai. Aí comecei a falar sobre... Lembre-se de quem você é. Você sai daqui e volta para aqui, porque se você perder sua identidade, você é filho de Jonas, filho de Nega, irmão de Filipe, você é discípulo, e se você perder isso, você não tem mais nada, você vai ficar louco. Você vai voltar para o mundo, você vai entrar no mundo das drogas, do enriquecimento. Aí ele volta, depois de uns 4 meses, irmãos, e ele me contou, eu não queria nem gravar isso aqui agora, dá um pause aí.